mudando o cenário um pouco, né? Para vocês não cansarem, já que vocês estão me vendo toda semana, pelo menos vocês vão ter uma visão de cenário diferente. Eu passeando pela internet, vendo algumas coisas, pensando no que seria interessante para eu poder discutir com vocês, dando continuidade, né, a esses vídeos que têm por objetivo a manutenção da nossa saúde mental. E aí eu vi uma frase que me chamou a atenção. Como é que vai ser o nosso cotidiano depois da pandemia? Será que vai voltar tudo ao normal? Gente, não sei, né? Eu não sei nem o que é normal. Muitas vezes, é engraçado isso, porque olha só, a gente começa a ter nostalgia de algumas coisas, né? A nostalgia é aquela saudade meio doída, aquela sensação assim, eu queria que fosse assim de novo, será que tudo vai ser como antes? E o curioso é que às vezes assim, a gente estava exatamente se queixando de como as coisas estavam antes, né? Mas parece que quando a gente tem medo de que a gente não possa mais viver aquilo, aquela situação, ela simplesmente adquire um novo sabor, né? Aí a gente começa a sentir saudade de coisas que assim, a gente nem dava importância. Então a verdade é que assim, não tem como saber essa resposta. Provavelmente as coisas vão ser diferentes. Se vão ser melhores ou piores, a gente não tem como saber, né? Agora, a gente tem como saber que assim, de alguma forma, o nosso amanhã, ele vai ser sempre um desdobramento do nosso hoje, né? Então, o que acontece? Esse pensamento, essa ansiedade, essa tentativa de previsão do futuro, né? Essa tentativa de obter uma resposta, de ter um controle que a gente realmente não tem como alcançar, ela só aumenta a nossa ansiedade, ela só nos deixa mais inseguros e mais com medos e muitas vezes mais saudosistas. É curioso assim que às vezes a gente tem saudade de uma coisa que a gente até recentemente estava fazendo, mas a sensação de que nunca mais eu vou poder fazer isso, ela é terrível, ela é assustadora e ela é paralisante. Então assim, o que eu penso? Eu tenho falado muito, eu tenho repetido muito que assim, o que eu posso fazer, né, é cuidar do meu hoje. Não é o cuidar do meu hoje como se o meu amanhã não tivesse nenhuma importância, mas assim, muito do que eu vou ser amanhã, né, no pós-pandemia, a gente tem visto muita gente falar de tendências, de previsões, e enfim, mas são perspectivas, são hipóteses, são reflexões, mas a gente não tem como ter essa dimensão, porque no fundo, a gente não quer só voltar à normalidade, a gente quer ter alguma coisa que nos sugira assim, olha, tá passando, vai acabar, daqui a pouco volta, e aí entra nisso, né? Essa falta de perspectiva também é algo que nos causa muita aflição, que nos causa muita angústia. Por isso é que assim, os vídeos que eu tenho feito, eles estão sempre tentando puxar a gente pro hoje, que é assim, como é que eu estou cuidando da minha vida hoje, da minha saúde emocional, da minha saúde física? Eu estou dando conta de me organizar para manter alguma atividade física? Não sugiro que façamos nada extraordinário, nada que nós não costumávamos fazer, mas, por exemplo, poxa vida, o lugar que eu frequento está disponibilizando aula online. E, gente, assim, olha, o online, né, ele tem feito muita diferença na vida das pessoas, porque no vídeo você não interage, você não é visto, você não é percebido, né? Enquanto que no online, sim, tem uma interação, o professor te enxerga, o professor te orienta. Então, assim, se eu posso cuidar do meu agora, né, e aí, assim, é uma maneira, inclusive, de me manter saudável, é restabelecer o foco. É eu lembrar daquilo que eu posso fazer, e aí de verdade também não precisa ser a coisa do extraordinário, do exagerado, nem assim, eu tenho que ser otimista e eu preciso ficar bem o tempo todo a despeito do que está acontecendo. Não, eu até acho que é saudável que em algum momento a gente possa sim colocar para fora que a gente está agoniado, que a gente está com medo, que a gente está inseguro, mas a gente tem que voltar, né? E aí principalmente o que eu acho de verdade que assim não vai ser saudável para a gente é se a gente ficar fazendo perguntas cuja resposta a gente não alcança, né? Perguntas que são projeções, que são perspectivas, e aí assim, não, as pessoas vão ser melhores sim, porque elas aprenderam muito com esse movimento e tal, não sei o quê. Aí a gente vê na televisão que aumentaram os assaltos, a gente vê na televisão que as pessoas botaram os preços lá em cima, a gente vê na televisão que todo mundo que teve dinheiro foi, comprou tudo que podia e armazenou, e as pessoas que não tinham ficaram sem. Aí a gente começa a se perguntar, então as pessoas vão ficar melhores? Mas aí a gente vê que tem gente criando ação solidária, tem gente distribuindo cesta básica, tem gente fazendo trabalho voluntário. A gente fala assim, as pessoas então vão ficar melhores? As pessoas vão ficar aquilo que elas são.
As pessoas vão ficar se comportando amanhã em função das atitudes que elas escolherem adotar hoje. Se a gente funcionar agora de acordo com os nossos princípios, a gente vai ter um amanhã que vai, de alguma forma, parecer com aquilo que a gente estava acostumado. Então, assim, cada um de nós tem que cuidar de si, tem que fazer a sua parte, né? Tem que ter paciência, tem que ter solidariedade, tem que entender que às vezes vai perder a paciência, mas vai retomar. Temos que trabalhar a nossa tolerância. Por isso que, assim, eu comecei um grupo onde as pessoas podem se inscrever e a gente vai estar conversando sobre essas questões, sobre as dificuldades. É um grupo onde as pessoas vão ter a possibilidade de demonstrarem a sua fragilidade sem correrem nenhum tipo de risco de julgamento, de mãe, você está reclamando, mas sua vida é tão boa, de fulano, mas às vezes eu não estou legal e eu estou precisando desse espaço. Então esses grupos, gente, eles vão acontecer todas as quintas-feiras, às 9 horas, está sendo disponibilizado nas redes sociais do tribunal o link. Você só faz a inscrição porque a gente precisa ter um controle da quantidade de pessoas e eu vou estar ali oferecendo suporte psicológico. Todos os vídeos que foram feitos até agora, eles estão disponíveis nas redes sociais do Tribunal de Justiça, no Instagram, né? Então, assim, quem não acompanhou desde o início, pode estar indo lá para dar uma olhadinha. Se vocês tiverem sugestão, poxa, a Ingrid já falou sobre isso, mas eu queria tanto que ela falasse sobre essa questão que está me incomodando, estou com dificuldade em conciliar o meu trabalho online com o início das aulas online dos meus filhos. Então, assim, sugiram para a gente que nós vamos estar com certeza considerando isso e vamos poder produzir material considerando as sugestões de vocês.